Lei 41. Evite seguir as pegadas de um grande homem. Bloco 1. Já parou para pensar por que tentar seguir exatamente os passos de alguém que já chegou ao topo é uma das maneiras mais rápidas de cavar o seu próprio fracasso? No tabuleiro implacável do poder, existe uma armadilha silenciosa que devora os herdeiros, os sucessores e aqueles que tentam copiar fórmulas prontas. A sombra de um grande homem. Nós fomos ensinados a acreditar que herdar uma estrutura pronta, um império consolidado ou caminho já pavimentado por um antecessor brilhante é o bilhete premiado para a tranquilidade. Mas o mundo real funciona de forma muito mais brutal. Quando você surge na história logo após uma figura extraordinária, seja um líder lendário, um pai aclamado ou um pioneiro inalcançável, você entra em campo em desvantagem estrutural. O público já viu o original. Para que você receba o mesmo nível de reconhecimento, não basta fazer igual. Você precisará carregar o peso de um gigante nas costas. Hoje, nós vamos dissecar a lição definitiva para quebrar essa maldição. A arte de evitar as pegadas de um grande homem. Vamos entender por que a necessidade é o motor da ação, porque o conforto da herança paralisa a mente e como ruptura simbólica é a única saída para construir uma autoridade que seja inteiramente sua. A fúria do jovem rei e a ruína de um império. Para compreender o perigo mortal de surfar na onda de um predecessor intocável, precisamos voltar à França do século XVIII. O antecessor dessa dinastia havia sido famoso governante absoluto que centralizou o poder, ergueu monumentos colossais longe da capital e transformou a nação na principal potência da Europa ao longo de mais de 5 décadas de reinado implacável. Ele havia construído o trono com seu sangue, suor e uma visão estratégica férrea. Anos mais tarde, o herdeiro assumiu a coroa ainda muito jovem. Tinha à sua disposição a melhor formação teórica do mundo, os melhores conselheiros e um império totalmente estruturado. No entanto, havia um detalhe fatal. Ele nunca precisará lutar pelo poder. Sem a necessidade urgente de conquistar o próprio espaço, o jovem monarca cedeu à inércia da fartura. Entregou a condução do Estado à conveniência de círculos íntimos, afastou-se das decisões difíceis e dedicou seus dias aos jogos de azar, às caçadas e aos prazeres superficiais. A autoridade real foi fatiada entre figuras da sua convivência que demitiam ministros brilhantes ao menor sinal de competência. O resultado dessa apatia? O esgotamento financeiro absoluto do Estado, a ruína moral da coroa e a pavimentação de uma crise social irreversível que, décadas mais tarde, explodiria em uma revolução sangrenta e na queda definitiva da monarquia na guilhotina. Quando o poder é entregue de bandeja, sem o fogo da conquista, ele se transforma no veneno que anestesia o líder e destrói o legado por dentro. Há a estratégia da ruptura e há a coragem do conquistador. A história nos mostra que a passividade do herdeiro contrasta violentamente com a postura daqueles que decidem rasgar o manual antigo e escrever o próprio destino. Pense no jovem general macedônio que herdou um reino consolidado por um pai militarmente brilhante. Muitos esperavam que ele apenas administrasse a herança com cautela. Em vez disso, ele cultivou uma aversão consciente aos métodos lentos e tradicionais da geração anterior. Quando se deparou com o lendário nó em uma antiga cidade asiática, cuja lenda dizia que quem o desatasse governaria o mundo, ele não perdeu tempo tentando desfazer os nós com paciência diplomática. Sacou da espada e cortou o problema ao meio em um único golpe fulminante. Ele recusou a sombra do pai, sufocou rebeliões com velocidade implacável e marchou sobre impérios gigantescos até as fronteiras do mundo conhecido, eclipsando por completo qualquer lembrança de seus antecedentes. Ele entendeu que para reinar de verdade, era preciso matar simbolicamente a figura paterna e erguer uma identidade nova do zero. O que você vai aprender nesta jornada? Ao longo deste áudio, nós vamos explorar os mecanismos exatos para você escapar da armadilha da sucessão e da cópia. Você vai descobrir por que a ausência de necessidade destrói a ambição e como recriar o senso de urgência na sua trajetória. Como identificar lacunas e vácuos de poder onde a sua atuação seja absolutamente pioneira, sem comparações injustas. E como promover rupturas estéticas e metodológicas para impor o seu próprio nome no tabuleiro. Se você quer parar de caminhar na sombra dos outros e aprender a construir um império de autoridade própria e inegociável, você está no lugar certo. Mantenha o seu foco, ajuste os seus fones e vamos juntos para o próximo bloco. Bloco 2. Os obstáculos e as armadilhas. Se no primeiro bloco nós entendemos que tentar caminhar exatamente sobre as pegadas de um gigante é a forma mais rápida de ser engolido pela sombra dele, agora precisamos encarar a pergunta inevitável. Por que tantas pessoas talentosas tropeçam justamente quando herdam uma grande oportunidade ou assumem o lugar de alguém de destaque?
A resposta está nos obstáculos invisíveis e nas armadilhas mentais que sabotam a mente de quem chega ao topo sem ter precisado suar a camisa para conquistar o primeiro tijolo. Vamos analisar agora os 3 grandes erros comportamentais que transformam sucessores brilhantes em caricaturas estáticas, estruturados para você entender a causa, a consequência e a solução de cada um deles. O primeiro erro: a inércia da fartura e o comodismo. O primeiro grande obstáculo que paralisa um sucessor é a ilusão de que um império construído pelos outros vai se sustentar sozinho para sempre. Para ilustrar essa queda, pense no que acontece quando um jovem herdeiro assume o controle de um estado poderoso sem ter enfrentado nenhuma batalha na vida. Ele tem tudo à disposição: ouro, palácios, conselheiros e títulos. A causa: a ausência da necessidade. O ser humano funciona à base de urgência e atrito. Quem nasce na fartura e recebe tudo pronto perde o apetite pela luta. A consequência: o comodismo absoluto. O herdeiro descarta o esforço diário, delega o poder para pessoas de conveniência e passa a gastar a sua energia vital em entretenimentos fúteis e jogos de azar. O resultado é a deterioração gradual da estrutura, a falência financeira e o colapso moral que acaba atraindo revoltas e destruindo a dinastia. Sabe quando isso acontece no mundo corporativo ou nos negócios? É o clássico herdeiro de uma empresa familiar que assume a diretoria sem nunca ter ralado no chão de fábrica. Acreditando que o sucesso passado é um crachá vitalício, ele relaxa na gestão, ignora as inovações do mercado e vê o império construído pelos pais desmoronar em poucos anos. A solução prática: recrie artificialmente o seu senso de urgência. Mesmo que você tenha herdado posições ou recursos, trate o seu projeto diário como se estivesse começando do absoluto zero, mantendo a fome de quem ainda precisa provar o próprio valor. O segundo erro: a culpa do sucesso e o colapso. A segunda grande armadilha é de natureza estritamente psicológica e atinge em cheio aqueles que conseguem superar seus antecessores, mas entram em pânico com o próprio feito. Existe um fenômeno fascinante na história de um prodígio dos tabuleiros de xadrez, um jovem gênio cujo pai era grande referência de sua vida e de sua formação. A causa: após a morte repentina do pai, o jovem canalizou toda a sua dor e energia para o jogo, alcançando o topo do mundo com domínio técnico avassalador. No entanto, ao vencer e superar o nível do próprio pai, ele foi tomado por uma culpa inconsciente esmagadora. A consequência: o colapso psíquico severo. Incapaz de suportar o peso emocional de ter eclipsado a figura paterna que tanto idolatrava, o gênio sofreu uma ruptura mental profunda, abandonou as competições no auge de sua glória e retirou-se para uma vida de reclusão total. Isso prova que o sucesso destrói quem não possui estrutura emocional para sustentar a própria ousadia. Superar o mestre exige uma ruptura psicológica corajosa. Se você hesitar, a culpa te puxa de volta para o abismo. A solução prática: compreenda que honrar o passado não significa continuar preso a ele. Quando você ultrapassar os limites traçados pelos seus antecessores, aceite a sua grandeza sem culpa. O seu destino é ir além, e não pedir desculpas por ter crescido. O terceiro erro: a cópia estéril e a falta de identidade. O terceiro obstáculo é a mania insistente de tentar calçar os sapatos do antecessor, repetindo exatamente os mesmos métodos, táticas e discursos que funcionaram no passado. A causa: o medo da rejeição. O sucessor teme que, se mudar alguma coisa, o público ou os aliados o acusarão de estar errado. Então, ele prefere imitar o estilo do líder anterior, agindo como uma cópia desbotada do original. A consequência: a irrelevância imediata. O público não quer ver uma reprise mal feita. O público quer o frescor da originalidade. Quem copia fórmulas antigas em um cenário novo sinaliza falta de visão, perde autoridade e desaparece na irrelevância. Pense na postura de um grande general moderno ao assumir o comando de tropas em tempos de guerra. A primeira coisa radical que ele fez foi ordenar a destruição pública de todos os manuais táticos antigos dos antecessores. Ele sabia que repetir o passado em um campo de batalha mutável era um bilhete direto para a morte. Era preciso inventar a tática na hora, olhando para a realidade nua e crua. A solução prática: promova uma ruptura estética e metódica imediata. Mude a forma de se comunicar, altere os processos e impõe a sua própria assinatura visual e comportamental no ambiente que você governa. Identificar esses obstáculos, o comodismo da herança, o peso paralisante da culpa psicológica e a armadilha da cópia estéril, limpa o caminho para o verdadeiro salto de autonomia. No próximo bloco, nós vamos avançar para o método prático e o passo a passo. Como identificar os vácuos de poder,
ocupar territórios virgens e estabelecer a sua liderança absoluta com ferramentas definitivas. Mantenha a atenção firme e vamos juntos. Bloco 3. O método prático e passo a passo. Se nos blocos anteriores nós mapeamos os perigos do comodismo na herança, a culpa psicológica que paralisa o sucessor e a armadilha da cópia estéril, agora chegamos ao coração do nosso áudio. Esta é a parte mais importante da nossa jornada. É aqui que o conhecimento abstrato se transforma em ferramenta concreta de ação. Vamos estruturar o método prático que vai cortar o cordão umbilical com o passado, ensinar você a identificar lacunas invisíveis e mostrar exatamente como construir uma autoridade que seja inteiramente sua. Para facilitar a sua memorização e a sua aplicação imediata, dividimos este método em 3 pilares fundamentais. Pilar 1. A ruptura estética e metódica. O primeiro passo para sair da sombra de um antecessor marcante é alterar radicalmente a forma como as coisas são apresentadas. O que é? A ruptura estética e metódica consiste em mudar intencionalmente os processos, a comunicação, a identidade visual e o estilo de liderança em relação ao modelo anterior, deixando claro para todos que um novo comando se iniciou. Pense na estratégia adotada por uma célebre figura política da modernidade ao assumir o governo após uma era inteira marcada pelo estilo pacato, tradicional e voltado a passatempos lentos de seu antecessor. Ele substituiu imediatamente essa estética por uma imagem de vigor implacável, juventude e dinamismo, promovendo reuniões abertas, esportes intensos na sede do governo e uma comunicação direta e enérgica. O resultado? Ele não competiu no campo do antigo líder. Ele redesenhou o campo de jogo e tornou-se o representante legítimo de uma nova era. Por que funciona? Quando você tenta imitar o estilo de quem veio antes, o cérebro do público compara você o tempo todo ao original, encontrando falhas. Ao promover uma ruptura estética e de métodos, você desliga o gatilho da comparação direta. O público passa a avaliar você por seus próprios méritos, aceitando seu novo padrão como a única realidade vigente. Como aplicar na prática hoje mesmo? Ao assumir um novo projeto, equipe ou cargo onde houve um líder anterior muito marcante, mude o formato das reuniões, adote uma nova linguagem de comunicação e elimine velhos hábitos burocráticos que não agregam valor. Mostre, logo nos primeiros dias, que a sua gestão tem uma assinatura própria e inconfundível. Pilar 2. A busca pelo espaço vazio e pioneiro. O segundo passo trata de onde direcionar os seus esforços para evitar a concorrência desleal com os gigantes do passado. O que é? O mapeamento de lacunas é a prática deliberada de recusar disputar atenção em arenas já saturadas por figuras consolidadas, direcionando sua energia para territórios negligenciados onde você possa ser o pioneiro absoluto. Um brilhante estrategista da antiguidade clássica percebeu perfeitamente essa dinâmica quando iniciou sua carreira política. Em vez de tentar competir com a aristocracia tradicional e com as famílias nobres que já dominavam os principais setores de poder de sua cidade, ele direcionou seu apoio e sua liderança para o movimento popular e para as bases democráticas, um espaço que os poderosos da época ignoravam solenemente. Ao conquistar aquele território virgem, ele se tornou intocável e moldou o destino da cidade inteira. Por que funciona? Disputar espaço em um mercado ou ambiente onde um antecessor deixou raízes profundas é como tentar cultivar uma árvore grande sob a copa de uma árvore centenária. Faltará luz, espaço e nutrientes para você crescer. Encontrar um vácuo de poder permite que você crie raízes fundas sem concorrência, construindo uma base de apoio leal que depende exclusivamente de você. Como aplicar na prática hoje mesmo? Analise o seu ambiente profissional ou o seu mercado de atuação e identifique qual dor, nicho ou projeto está sendo completamente ignorado pelos líderes atuais. Foque toda a sua energia criativa em dominar essa lacuna esquecida, transformando-se na referência incontestável daquele novo espaço. Pilar 3. A atualização contínua e o fim do apego aos próprios feitos. O terceiro e último passo do nosso método é a blindagem contra o maior inimigo do líder consolidado: o próprio sucesso passado. O que é? A atualização contínua consiste em tratar as suas próprias vitórias anteriores como etapas transitórias, mantendo um estado constante de alerta e a disposição mental de destruir métodos antigos antes que eles se tornem obsoletos. Um célebre líder militar da história moderna adotava uma prática radical ao assumir o comando de tropas em tempos de crise. Ele ordenava a queima pública de todos os manuais táticos tradicionais herdados do passado. Ele exigia que seus oficiais olhassem para a realidade do terreno atual, em vez de tentarem aplicar fórmulas que funcionaram em guerras anteriores, mas que já não serviam para nada. Por que funciona? O sucesso gera uma zona de conforto perigosa. Quando você se apega à forma como venceu no passado, você perde a capacidade de adaptação.
O mundo muda rápido, e os concorrentes estudam os seus velhos passos para derrotá-lo. Renovar os próprios métodos mantém você imprevisível, ágil e sempre um passo à frente de qualquer ameaça. Como aplicar na prática hoje mesmo? Faça um inventário honesto dos seus processos de trabalho e das suas estratégias atuais. Pergunte a si mesmo: o que estou fazendo hoje apenas porque sempre fiz assim, e não porque ainda funciona? Tenha coragem de descartar o que ficou obsoleto e crie um novo padrão de excelência para sua rotina. Com esses 3 pilares, a ruptura estética, a ocupação de espaços vazios e a atualização contínua dos próprios métodos, você possui o mapa completo para sair da sombra de qualquer antecessor e construir um império de autoridade legítima e duradoura. No próximo bloco, vamos desenhar o plano de ação prático e o cronograma de 30 dias para consolidar essa transformação na sua rotina. Mantenha o foco e vamos em frente. Bloco 4. Plano de ação e cronograma de mudança. Chegamos ao 4º bloco da nossa jornada. Até aqui, você entendeu o perigo mortal de caminhar sobre as pegadas de um gigante, conheceu os erros de quem se acomoda na herança ou paralisa diante do próprio sucesso e absorveu o método prático para promover rupturas estéticas, ocupar espaços vazios e atualizar constantemente os seus métodos. Mais do que isso, saber o que fazer é apenas o primeiro passo. A grande pergunta que ecoa na sua mente agora é: como colocar tudo isso em prática na minha rotina sem sentir o peso da culpa ou o medo da rejeição? Como transformar a ousadia de criar o próprio caminho em um hábito natural do meu dia a dia? A resposta sincera é que sair da sombra dos outros e construir uma identidade autônoma exige treino, resiliência emocional e coragem para atravessar o desconforto inicial. Vamos desenhar agora o seu mapa mental de longo prazo, dividindo essa transformação em fases claras para que você saiba exatamente o que esperar de si mesmo nas próximas semanas. Fase 1. O corte da cópia e a ruptura inicial. Dias 1 a 10. Toda grande mudança de comportamento começa pela interrupção drástica dos hábitos automáticos de imitação. Na primeira fase do seu plano de ação, o foco não é inventar a roda, mas sim parar de tentar calçar os sapatos de quem veio antes. Pense em como os grandes estrategistas do passado agiam ao assumir uma nova posição. Eles limpavam a mesa de velhos manuais e impunham uma assinatura própria desde o primeiro dia. O que fazer na prática? O inventário da repetição. Nos próximos 10 dias, analise a sua rotina profissional e identifique o que você está fazendo apenas porque sempre foi feito assim pelo seu antecessor ou chefe. Anote tudo que cheira a cópia estéril. A primeira ruptura estética. Mude algo visível na sua forma de trabalhar ou se comunicar. Altere o formato das suas entregas, a sua linguagem ou a organização do seu ambiente. Mostre para si mesmo e para os outros que há um novo comando em vigor. Identificação de velhos hábitos. Pare de buscar a aprovação de figuras do passado. Aceite que o seu estilo será diferente e que a divergência de métodos é o preço necessário da originalidade. Nessa fase inicial, é perfeitamente normal sentir uma certa ansiedade ou o medo velado de que as pessoas estranhem a mudança. Não ceda. Esse desconforto é apenas o seu ego preso ao passado querendo voltar à zona de conforto. Fase 2. A ocupação do espaço vazio, dias 11 a 20. Superada a fase de cortar as amarras da cópia, entramos no momento de buscar novos territórios e consolidar a sua assinatura pessoal. Aqui, o seu objetivo é treinar a habilidade de enxergar as lacunas que ninguém mais está preenchendo, fugindo das disputas saturadas. O que fazer na prática? O mapeamento de negligências. Procure na sua equipe, empresa ou mercado por aquela dor antiga, aquele projeto esquecido ou aquela área que ninguém quer tocar. É exatamente aí que você deve fincar a sua bandeira. Desenvolvimento de soluções próprias. Em vez de perguntar como seu antecessor resolveria o problema, crie uma resposta inédita baseada na sua própria visão estratégica. Construção de base própria. Cerque-se de pessoas que acreditam no seu método atual, formando uma rede de apoio que não depende da nostalgia do passado. Nesta fase intermediária, você começará a notar algo libertador. As comparações com o passado começam a desaparecer. As pessoas passam a olhar para o que você está construindo no presente, reconhecendo a sua autoria exclusiva sobre os resultados. Fase 3. A atualização contínua e a soberania definitiva. Dias 21 a 30 em diante. A última fase da sua jornada de transição é o momento em que a inovação constante e a autonomia deixam de ser um esforço consciente e se tornam a sua segunda natureza. Assim como os grandes líderes da história que mantinham seus exércitos ágeis queimando manuais antigos e adaptando-se à realidade nua e crua,
você percebe que o seu sucesso anterior não é uma prisão, mas apenas uma etapa superada. Você não teme a obsolescência porque está sempre renovando os próprios métodos. O que fazer na prática? Auditoria de processos. Mantenha o hábito rigoroso de avaliar periodicamente o que você faz, descartando métodos que viraram velhos costumes antes que eles percam a validade. Postura de criador de caminhos. Opere sempre com a certeza de que a liderança real pertence àqueles que ousam escrever as regras do jogo atual, em vez de jogarem com as cartas marcadas do passado. Sair da sombra dos outros e construir um império de autoridade própria não é um ato de arrogância. É a única forma honesta de honrar o seu potencial e deixar uma marca real no mundo. O mapa está desenhado. A coragem está despertada. O cronograma de 30 dias depende exclusivamente da sua decisão de rasgar os manuais antigos e começar a escrever o seu próprio destino a partir de hoje. No nosso próximo e último bloco, nós vamos fazer o encerramento definitivo desta jornada com um impacto emocional profundo, exemplos reais de transformação e a chamada para sua atitude final. Mantenha o seu foco e vamos juntos para a reta final. Bloco 5. Chegamos ao último bloco da nossa jornada. Nós percorremos um longo caminho até aqui. Descobrimos o perigo mortal de tentar caminhar sobre as pegadas de um gigante, destrinchamos as armadilhas invisíveis da culpa e da cópia estéril, estruturamos os 3 pilares do método prático e desenhamos o cronograma exato de 30 dias para consolidar a sua autonomia. Agora, para fechar este ciclo com chave de ouro, vamos olhar para o que acontece quando alguém decide colocar esse conhecimento em prática na vida real. Histórias de quem rompeu a sombra. Pense na trajetória de um jovem empresário que herdou a liderança de um negócio tradicional fundado por seu pai, uma figura lendária e adorada por todos no mercado. Nos primeiros meses, o sucessor tentou copiar exatamente o estilo, os discursos e as táticas do antecessor. O resultado? A equipe desmotivada sentia que ele era apenas uma pálida cópia do original, e os concorrentes zombavam de sua falta de identidade. Até que ele despertou. Rasgou o manual antigo, mudou completamente a estética da empresa, digitalizou processos que eram intocáveis e assumiu um nicho de mercado que o pai jamais havia olhado. Em menos de um ano, o negócio triplicou de tamanho. A equipe recuperou o brilho nos olhos e ele deixou de ser o filho do homem para se tornar o fundador de uma nova era de ouro. Outro exemplo marcante é o de uma líder de equipe que assumiu um departamento que era dominado há décadas pelas mesmas diretrizes engessadas. Em vez de pedir permissão para mudar, ela ocupou um espaço que ninguém dava valor. A automação de atendimento humanizado. Em poucas semanas, resolveu uma dor crônica da empresa, impôs sua própria assinatura de liderança e conquistou o respeito absoluto da diretoria e dos subordinados. Essas histórias provam uma verdade absoluta. O sucesso não pertence a quem herda o trono, mas a quem tem a coragem de destruir o passado para construir o próprio reino. A síntese da grande lição. Para gravar esta lição definitiva na sua mente, lembre-se sempre destas palavras. O mundo não precisa de mais uma cópia mal feita do passado. O mundo é implacável com quem vive à sombra dos outros, mas recompensa com aplausos e poder aqueles que ousam criar o seu próprio caminho. Se você continuar tentando calçar os sapatos de quem já passou, nunca dará o seu próprio passo. É hora de parar de olhar para trás. Chamada para a ação e encerramento. O conhecimento que você absorveu aqui nos últimos minutos não serve para enfeitar a sua mente, ele serve para ser aplicado agora. O peso da sua história depende exclusivamente da sua atitude a partir do momento em que você desligar este áudio. Se você gostou desta imersão profunda no universo do poder e quer continuar blindando a sua mente contra as armadilhas invisíveis do jogo social, faça a sua parte. Deixe o seu comentário compartilhando qual foi o maior aprendizado que você vai aplicar hoje mesmo na sua rotina. Curta este conteúdo, compartilhe com aquele amigo que precisa acordar para a vida e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios da nossa série. O tabuleiro está montado. As regras do jogo foram reveladas. A escolha de liderar a sua própria história é inteiramente sua. Missão dada é missão cumprida.